Salve, gente! Estamos de novo com mais um episódio do nosso podcast Psiquiatria Cotidiana. Hoje um trabalho... Por que eu falo de trabalho? Hoje um podcast muito legal falando de trabalho, burnout e colapso emocional. Né? Nós estamos aqui, deixa eu ver, eu vou até entregar para vocês, são quase 9 horas da noite, nós estamos preparando esse episódio, tá todo mundo cansado, mas graças a Deus, eu até começando com o show aqui nos bastidores, eu sou um cara que eu sou muito feliz porque eu faço aquilo que eu gosto, mas tem hora que cansa e cansa muito, doutor. O que o senhor tem a nos dizer do burnout? Pois é, né? Nós estamos aqui gravando, então significa que nesse momento nós não expressamos sintomas, né, do burnout, né? Então... nós temos uma situação ligada ao trabalho. Sim. Né? Você falou uma coisa interessante, você adora o que você faz. Isso é um ponto positivo para não ter burnout. Mas mesmo assim, mesmo adorando o que nós fazemos, nós interagimos com estruturas, com pessoas, com regramentos, com perseguições, com assédios, com uma série de demandas que mesmo fazendo o que nós gostamos de fazer, nós podemos adoecer. Então, você percebe médicos executando a medicina adoentados. Odontólogos exercendo a odontologia adoentados. Professores, né, exercendo a profissão que escolheram, mesmo gostando adoentados. Policiais, e aí vamos mundo afora. Então, o trabalho é extremamente importante para a saúde mental de qualquer pessoa. Então, estar trabalhando, se sentir produtivo e, de preferência, trabalhando com aquilo que tu curte, que tu gosta, que tu acha legal na produção, é super saudável. Mas o trabalho, Valdir, pode adoecer e adoecer muito quando algumas coisas negativas se encaixam. E o que diferencia, doutor Regis, o burnout do estresse comum? Pois é, a palavra estresse ela é muito utilizada no senso comum. Claro. Né? Então, é um estado de pressão, um estado de incômodo frente a coisas do cotidiano. Né? Então, eu posso estar estressado você pode estar estressado, ansioso, que se mistura, né, com uma importante gravação que você vai fazer amanhã, claro, com uma importante entrevista que você vai fazer amanhã, com um importante projeto jornalístico que você vai fazer amanhã. O burnout não. O burnout nós temos uma jornada de sintomas psiquiátricos em que a pessoa tem um esgotamento físico, mental e alterações comportamentais que puxam muito para sintomas ansiosos, sintomas depressivos, até alguns elementos que lembram transtorno de estresse pós-traumático, esquiva em relação ao trabalho, passa mal no trabalho, porque o trabalho a adoeceu ou o adoeceu. É diferente do estresse. Claro. Eu estou pegando um exemplo aqui, nós gravamos aqui, o nosso estúdio fica aqui no Brasília Shopping, aqui no centro de Brasília, e você pega, esse é um prédio enorme, além do shopping, tem um prédio enorme de salas de escritório. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque são muitos ambientes confortáveis, tecnológicos, e porque nessa época contemporânea, com tantos ambientes confortáveis e tecnológicos, tem adoecido tanta gente? Olha que interessante, né? Tantos ambientes confortáveis e tecnológicos, mas quem opera esses ambientes são os humanos, não é isso? Nós só esquecemos eles nessa equação. Então, as relações humanas, quando são fragilizadas, quando são embrutecidas, quando são desgastadas, elas machucam. Claro. Então, é claro que se você tiver uma pessoa que trabalha em condições análogas à escravidão, nós temos um problema do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho. Isso é a lógica. Né? Então, não é nem um burnout em si, é um crime direto. É um crime. Agora, num ambiente confortável, que tem ar-condicionado, que tem uma cadeira ergonômica, né? Que está tudo direitinho, nós temos, às vezes, uma chefia que pressiona, nós temos colegas de trabalho que competem, nós temos relações humanas desgastadas. Então, essa pressão faz toda a diferença. Então, o ambiente contribui, mas aos meus olhos, amigo Valdir, eu acho que são mais as relações humanas que trazem o pepino e o transtorno. Relações físicas. E quais são esses sinais comportamentais, emocionais e físicos até, que podem mostrar um transtorno de burnout no ambiente de trabalho? O burnout, ele confunde muito com outros transtornos. Inclusive, não é incomum a gente não perceber o burnout, né? Porque nós temos a palavra esgotamento, se encaixa muito bem.
esgotamento físico, mental e, portanto, com alterações comportamentais que puxam, como eu falei há pouco, sintomas ansiosos, depressivos, né, algumas perspectivas que parecem até estresse pós-traumático. Então, lembra muito síndromes ansiosas, síndromes depressivas com sintomas ansiosos. Então, a pessoa fica desestimulada, cansada, desconcentrada, chorosa, angustiada, esgotada fisicamente, não tem energia para fazer as coisas, concentração ruim. Mas um ponto importante é que há um link direto com a atividade de trabalho. E é uma coisa continuada. Nós não temos um burnout porque hoje, né, aconteceu um evento e amanhã eu estou de burnout. Não. Nós temos uma coisa continuada, é um evento continuado. Por exemplo, quando nós temos um assédio, Valdir, num ambiente de trabalho, muitas vezes não é um assédio pontual, é um assédio que está vindo tempo atrás e continua no presente. Então, tudo isso faz com que a pessoa tenha a síndrome de esgotamento, que nós chamamos e codificamos como burnout. E veja bem, hoje está crescendo muito o número de médicos do trabalho, né? Muitas empresas estão trabalhando e falando muito da saúde mental. Agora, por que poucas mudam a cultura organizacional, principalmente nas grandes empresas? Pois é, né? Não adianta ter um profissional de saúde para detectar um problema ou para ter uma assinatura técnica para os órgãos fiscalizadores se você não previne, né, a perspectiva do burnout. Então, a prevenção é a melhor coisa. Então, uma ouvidoria ativa é muito interessante nas instituições, né, para poder intervir em situações em que a pessoa, né, está sendo agredida nos seus valores morais e profissionais e funcionais. Você ter uma network de amigos dentro do ambiente de trabalho em que você possa dialogar isto e que você possa construir, né, uma mudança na situação. Você ter momentos de reuniões de equipe em que as insatisfações possam ser publicizadas e que você possa ser, né, um agente junto com os outros num coletivo de mudança. Então, tudo isso vai freia o ser humano. Eu já falei em outros podcasts que nós humanos precisamos de freios. Se nós não tivermos freios, nós podemos ser complicados em alguns aspectos. Então, tudo isso vai construindo uma perspectiva de cabrestar, vamos assim usar essa palavra, né? Essa colocação, cabrestar o problema do surgimento, né, do burnout. Algumas perguntas chegam no nosso e-mail e uma delas foi sobre exatamente o burnout. O que a pessoa pode fazer no nível individual para interromper o ciclo de exaustão crônica e recuperar a energia emocional? Perfeito. Então, no nível individual. Estou aqui no meu trabalho. Eu estou com burnout. Eu, funcionário, estou com burnout. Então, a primeira coisa, eu preciso me tratar. Não é isso? Então, a gente precisa de um suporte terapêutico. Então, preciso de um profissional psiquiatra e também um bom psicólogo, para que a gente possa entender a situação e construir elementos de redução de sintomas e elementos de elaboração de solução. Outra coisa é que nós precisamos também nos colocar dentro das nossas perspectivas de departamento de pessoal, né, nos órgãos públicos ou privados, para fazer uma denúncia sobre a situação, a pessoa ou o ambiente que te causou burnout. Se você guardar isso com você, vai ser uma jornada longa de adoecimento e você vai literalmente sucumbir naquele ambiente. Às vezes, a situação é tão grave que o departamento de pessoas precisa tirar a pessoa daquele setor. Sim. Né? E precisa também instrumentalizar, né, uma punição para quem, caso seja uma pessoa, sim, a causadora do burnout, o causador do assédio. E quais são os erros mais grotescos, praticamente os erros cometidos por gestores e até por colegas de trabalho, para lidar com essa pessoa que está naquele tremendo estresse, aquele esgotamento emocional dentro do ambiente laboral? Eu penso assim, sabe, Valdir, as empresas precisam de metas. Eu entendo isso. Sim. Né? Seja as públicas e as privadas, eu entendo disso. Né? Agora, há de se analisar as metas e como nós vamos alcançar essas Sim. metas. Né? Nem todos os fins justificam os meios. Né? Então, nós não podemos utilizar uma ética utilitarista,
Então, a gente precisa analisar isso. Então, teve uma paciente minha que falou muito interessante. Ela com burnout disse assim, sou bancária. Eu ia citar agora o exemplo. Bancário Sou bancária assim, e sou gestor de uma unidade e me pediram para bater uma meta muito difícil, uma meta muito complicada. A gente, né, teve que quase que doar um rim, né, ao capeta para, né, brincando assim, para alcançar essa meta. Alcançamos a meta e o gestor acima de nós parabenizou o coletivo e disse, agora nós vamos bater 10% da meta alcançada. Então, há limites. Claro. A primeira coisa é que há limites. Nós estamos diante de pessoas, humanos, que têm potencialidades, limitações, que têm virtudes, mas que têm fragilidades. Então, nós precisamos de uma equipe que entenda isso. Então, o gestor, ele não precisa ser somente um grande produtor de resultado. Ele precisa ser um grande gerente de pessoas. Então, chegar no trabalho, Valdir, e perceber que o seu colega não está bem e não participar isto para ele é muito grave. É você chegar num canto, eu sou um invisível, eu simplesmente sou uma pessoa que produz, né, os filmes de Chaplin, né, carimbando, produzindo, linha fazendo parafuso, produção. Não, eu sou humano, eu às vezes não estou bem. Então, os ambientes de trabalho precisam de mais humanidade. E perceber isso no outro traz um conforto. As metas podem ser batidas e devem ser buscadas, mas dentro de um contexto aceitável, não de um contexto usurpador. Doutor, e quando o afastamento se torna necessário, nesse caso? Pois é, o afastamento do trabalho é uma condição interessante, porque se o Valdir trabalha numa empresa X e ele é operador de uma máquina e ele, num descuido, né, perdeu 3, 4 dedos, Deus o livre, é muito fácil afastar, é muito fácil entender que é um acidente de trabalho e há muito pouco questionamento sobre isto. O Valdir era produtivo, não reclamava, estava aqui até ontem, algum problema aconteceu aqui, que parece que foi uma desatenção dele e ele está, portanto, afastado. Nós vamos tentar readequá-lo de função, mas ele vai voltar e as pessoas até torcem pela sua volta. Quando nós estamos diante de um burnout, ou de qualquer condição em psiquiatria, Valdir, não é só burnout, não, em que as pessoas acham que aquilo não é doença, que aquilo é caô, me desculpe o termo, frescura, cuja materialidade não é tão grande, materialidade de nexo de causalidade. Então, essa do dedo que eu citei, há um claro nexo de causalidade. Né? Não tem o que questionar. Perdeu o dedo. E aí, meu amigo, nós temos um problema que é o preconceito cultural e o preconceito institucional. Então, é uma pessoa que foge do trabalho, é uma pessoa que se esquiva do trabalho. Não há dúvidas para mim que se você está adoentado com qualquer doença, física ou mental, de modo que seu dia a dia, sua funcionalidade e sua vida está prejudicada, você não dá para trabalhar. Com certeza. Então, se eu sou psiquiatra e não estou bem do ponto de vista emocional, como é que eu vou atender meus pacientes? Se você é jornalista e não está bem, como é que você vai fazer amanhã uma apresentação de um congresso? Não existe. Não vai dar. Não existe. Vai se complicar. Então, quando que as pessoas precisam se afastar? Quando a coisa não está mais dando conta. Claro. Não tem jeito. Doutor Resch, nesses episódios que a gente tem trabalhado juntos aqui, eu notei que você não gosta muito de falar que existe cura. Essa palavra cura, eu vejo que é uma palavra com pouco peso, né? Um tanto quanto pesada. Mas no tocante ao burnout, nós podemos considerar que é uma cura estagiada, uma cura não temporária, mas se existiu o burnout num certo ambiente de trabalho, numa certa empresa, não significa que eu posso ter esse transtorno em outra empresa, em outro setor? Não sei se eu consegui conceituar bem. Entendi. Claro que quando a gente contextualiza a palavra cura, foi até uma coisa que eu falei, se eu não me engano, no podcast de álcool e drogas. Álcool e drogas, exatamente. Que quando também de dependência química. Exato. Quando você encontrar algum profissional de saúde dizendo que encontrou a cura, olhe com cuidado.
Claro. Né? Porque, repetindo o ditado popular que foi colocado naquele podcast, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Né? Então, olhe com cuidado. Né? Não se tem cura, né? Em qualquer relação humana, Claro. Né? Em cada esquina. Nós temos bons controles médicos, bons equilíbrios com farmacologia, com psicoterapia. Nós deixamos as pessoas bem para viver. E bem mesmo, Mas no tocante ao burnout, ela pode curar aquele estágio, aquele episódio. Pois é. Então, se eu tenho um burnout ligado especificamente a um setor, vamos supor, a um gestor, a uma situação, um ambiente, acreditamos e torcemos e até percebemos como bem real a possibilidade de uma melhora ou de uma cura, né? Se a pessoa for para outro setor, outro ambiente, outro departamento, outra unidade da empresa. Outra empresa, mas eu sempre brinco com os meus pacientes. É verdade, será muito bom, mas a gente não pode esquecer que também nós temos humanos naquele departamento novo, naquele setor, naquela empresa. Então, muitas vezes o tratamento para burnout envolve, inclusive, uma solicitação de readequação de função, Sim. de realocação de setor, não tenho dúvidas disso. Se aquele ambiente é completamente nevrálgico, doloroso, adoentador, a pessoa precisa sair dali. Então, nesse caso, num exemplo pontual, eu, Regis, estava doente no setor X do hospital tal, como médico, sendo perseguido, sendo maltratado, e eu consegui ir para o setor Y, num outro hospital, fui muito bem acolhido, muito bem compreendido, estou participando coletivamente, curei, não é isso? É isso aí, a cura já. Essa é a ideia. Agradeço muito aqui mais uma vez a participação do Dr. Regis Barros, nosso episódio Psiquiatria Cotidiano. Estaremos de volta na próxima semana com um novo episódio. Você não se esqueça de participar. Mande o seu e-mail, mande a sua sugestão de tema ou mande a sua pergunta aqui para o e-mail psiquiatriocotidiano@gmail.com. Siga as redes sociais do Dr. Regis e as nossas redes sociais. E está assistindo esse vídeo? Clica no sininho, se inscreva nesse canal, é rapidinho, tá bom? Vai fazer muito bem para a saúde mental do nosso canal Psiquiatria Cotidiano. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.